Nós vamos continuar esse culto, abrindo o nosso coração e abrindo também a palavra de Deus para que ela fale conosco. Então eu quero convidar você a já ir abrindo a sua Bíblia no livro de Ageu, porque nós estamos estudando cada versículo desse livro. É um livro pequenininho, talvez você tenha até dificuldade de achar, porque são apenas 2 páginas. Então, enquanto eu faço a introdução, vai abrindo lá. Do que trata esse livro? É a mensagem do profeta enviado por Deus para chamar o povo a reconstruir a casa de Deus. Acabou o exílio da Babilônia, houve um decreto real para que os judeus que quisessem retornassem para Jerusalém, a fim de reconstruir o altar, o templo e a cidade de Jerusalém. Eles receberam autorização, eles receberam recursos e eles foram despertados para poder realizar essa obra. No entanto, por conta de algumas dificuldades, por 16 anos a obra ficou parada. Eles construíram um altar, fizeram alguns sacrifícios e tiveram que parar a obra. Eles não conseguiram continuar. E a obra, que era a razão deles estarem ali, estava interrompida, a reconstrução do templo. Várias desculpas eles davam. Nós não temos os recursos, ou enfrentamos muita oposição, ou então nós tentamos de tudo quanto é jeito, mas nada deu certo, nós não conseguimos superar os entraves, as oposições políticas, e o fato é que eles acabaram desistindo e negligenciando aquele chamado para reconstruir a casa de Deus na cidade de Jerusalém, naquele tempo. Talvez eles até pudessem dizer: ninguém pode dizer que a gente não tentou. Eu tentei, mas todo mundo está vendo que não deu. Eu estou estudando esse texto com vocês, mas também é algo que nós podemos passar na nossa vida com Deus. Em algum momento a gente pode se desanimar e parar, e acreditamos que Deus entende, né? Porque Ele sabe o que a gente está passando, Ele sabe das dificuldades. A pergunta é: será que tal postura traz alguma consequência? E a verdade é que sim, traz consequência. Por isso que o tema de hoje da mensagem é o pecado e seu prejuízo. E eu queria que você fechasse os teus olhos e mais uma vez pedisse ao Senhor que falasse ao seu coração. Senhor Deus, nós paramos agora para ouvir a tua voz. E só o Senhor tem autoridade para falar o que nós precisamos ouvir, porque o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Usa o texto bíblico, a minha pessoa e esse momento para falar ao nosso coração. Nós te pedimos o nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, abra lá a sua Bíblia em Ageu, capítulo 2, se você ainda não abriu. Se você já abriu, então você vai me ajudar na leitura desse texto, especialmente aonde está em destaque. Ageu capítulo 2, versículo 10. A gente já leu os versículos anteriores nas mensagens que já ficaram lá para trás. Então, se você quiser relembrar ou quiser assistir, basta ir no canal do YouTube PNJ Campinas e acompanhar o que já ficou lá para trás. Mesmo assim, você que está aqui hoje, fica tranquilo que você não vai se sentir uma carta fora do baralho. Eu vou explicar tudo direitinho para que você consiga acompanhar. Beleza? Combinado? Tudo tranquilo? Eu vou ficar olhando para a carinha de vocês. Se vocês estiverem comunicando comigo, eu sei que vocês estão entendendo. Vamos lá. Em 18 de dezembro do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor enviou esta mensagem ao profeta Ageu. Contextualizando, não é a primeira mensagem que Deus envia através do profeta Ageu. No capítulo 1, do versículo 1 ao 15, foi a primeira mensagem, um chamado de Deus à reflexão, onde ele pergunta: como é que vocês vivem em casas luxuosas e a minha casa continua em ruínas? Como é que vocês me explicam isso? Foi um chamado a refletir sobre a situação que eles estavam vivendo, que era consequência da negligência com o projeto divino. Essa mensagem, a primeira mensagem, veio para eles no 29 de agosto do ano que eles estavam vivendo, esse ano que foi citado aí. A segunda mensagem foi do capítulo 2, do 1 até o 9. Um chamado de Deus ao trabalho. Vamos lá, não se desanimem, força, coragem, eu estou com vocês nessa obra. A glória desse segundo templo vai superar a glória do primeiro. E a mensagem veio
não perca, no dia 17/10. Primeira mensagem em agosto, finalzinho. A segunda mensagem em outubro, no dia 17. E agora nós estamos conhecendo a terceira mensagem, capítulo 2, de 10 a 19, um chamado de Deus à santidade. E essa mensagem vem em que dia mesmo, gente? Era só para saber se vocês estavam acompanhando. Estão acompanhando. 2 meses depois, mais uma mensagem para o povo, para os líderes, através desse mesmo profeta. E essa mensagem vai nos revelar o que é grave e o que não é grave. O chamado é para a santidade. E quando se diz em santidade, todos nós tendemos a colocar diante de nós cercas que nós passamos e cercas que nós não passamos. Até que eu posso ir, ainda continuo santo. A partir dali, eu acho melhor não ir, porque senão aí eu vou me contaminar. O que é santidade? O que é aceitável? O que não é aceitável diante de Deus? Essa mensagem do profeta de Ageu vai nos ajudar a entender. Vamos ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Só o Leandro, poxa. Assim diz o Senhor dos Exércitos aos sacerdotes sobre a lei: se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar num pão, um ensopado, em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado. A mensagem começa com um exemplo, com uma parábola elucidativa e uma pergunta que não é retórica, ela tem uma resposta. E a pergunta tem a ver com as leis, rituais e cerimoniais de purificação que os judeus, especificamente os sacerdotes, tinham que obedecer. A gente não entende nada disso. A gente vive numa outra época. A nossa mãe, a nossa professora lá no pré, ensinou a gente que antes de comer a gente tem que só lavar a mão. Mas para eles havia muitas outras regras, até porque os tempos eram outros e Deus devia tomar cuidado para que não se alastrasse em todo o povo alguma infecção, alguma virose que trouxesse e fizesse mal para eles. Vocês entendem? Eles não tinham detergente, eles não tinham água corrente e ao mesmo tempo eles tinham que oferecer sacrifícios todos os dias. Todos os dias eles imolavam cordeiro. Todos os dias se sujavam de sangue, tinham que lavar, fazer o sacrifício. E parte da carne era consumida. E quem manuseava a carne era o sacerdote. Imagina se o sacerdote não se purificasse. Ele ia contaminar todo o povo. As crianças, as mulheres, os velhos, as grávidas, todo mundo poderia ficar contaminado. E você sabe o que acontece quando uma virose se alastra. Então Deus deu para eles leis cerimoniais, para eles se purificarem. E essas regras estão presentes no Antigo Testamento, nos livros de Levítico e outros, né, como a gente pode ver. Leis, rituais de purificação. E nessas leis era falado o que tornava uma pessoa uma coisa impura e o que era necessário para a sua purificação. Se alguém estivesse impuro, porque tocou em alguma coisa impura, ele teria que passar por várias lavagens de água, tinha que lavar até a roupa, até ele estar puro novamente, tinha até um prazo, para que ele pudesse entrar no templo e fazer as ofertas como sacerdote. Se você quiser abrir a sua Bíblia, tem uma referência, Levítico, capítulo 6, versículo 27, que já tem a resposta para essa pergunta. Levítico 6, 27, está escrito assim: qualquer pessoa ou objeto que tocar a carne do sacrifício se tornará santo. E aí vem essa pergunta aos sacerdotes: se alguém levar em sua roupa a carne, e a roupa, não a carne, a roupa tocar em algum outro alimento, ele vai ficar santo? Vocês devem estar pensando, mas o que isso tem a ver com a gente? Como é que eu vou aplicar isso na minha vida, pastor? A gente não faz mais sacrifício, ninguém mexe com esse negócio. Se tocou na carne santa, só o sacerdote podia comer, eu não sei. O que isso aplica? Vamos lá. Se você soubesse de algo que automaticamente santificasse qualquer coisa, você ia querer usar, não ia? Eu vou repetir a pergunta, que acho que esse povo não entendeu.
Mulherada, se você soubesse de uma coisa que santificasse, sabe? Tornasse alguém mais santo, você ia tentar usar no seu marido? Hã? Ou o contrário, se você soubesse, marido, que tinha algo especial, algo santo, que tocasse na esposa também santificasse, você ia tentar tocar em algum membro do corpo dela, talvez? Pais, se soubesse de algo que deixasse alguém santo, você usaria com seus filhos? Filhos com pais? Será que você levaria para o seu trabalho? Ou então você tem, como eu, um carro que talvez dê problema. Meu Deus, se tivesse algo santo eu ia levar, eu ia colocar em cima do carro. Vai que melhora, para de dar trabalho. Vou santificar minha casa, vou santificar isso, vou santificar aquilo. Se você soubesse de algo que automaticamente transferisse santidade para as coisas e tornasse-as abençoadas, você não iria usar? Não gostaria de saber? Então essa pergunta tem a ver sim. E a pergunta é, poxa, a carne é santa, foi oferecida num altar santo, para um Deus santo, e foi lá, tocou numa roupa, a roupa ficou santa. E se a roupa tocar em outra coisa, vai ficar santo também? Deus está perguntando para os sacerdotes, para aqueles que eram peritos na lei. Naquela época, esse povo tinha várias coisas que eles consideravam santas. A arca da aliança para eles era algo santo, que representava a presença de Deus. O templo era algo santo, porque Deus desceu lá com a sua presença na forma de uma fumaça gloriosa. Até mesmo o fato deles serem descendentes de Abraão, eles consideravam que isso os tornava santos, especiais. E em muitos momentos eles se apegavam a isso como um amuleto. Certa vez eles estavam enfrentando os filisteus, com medo de perder, mandaram trazer a arca. E quando a arca chegou, eles fizeram uma festa, agora nós vamos vencer. E o barulho, o ânimo, a alegria era tanta, que os filisteus ouviram aquele brado no campo inimigo, e falaram, o que aconteceu? O que aconteceu? Mandaram os espias ver. E os espias trouxeram, nós estamos fritos, os deuses deles vieram para ajudá-los, nós vamos morrer, lutem pelas suas vidas, filisteus, senão já era. E o fato é que, apesar deles terem trazido a arca não ajudou em nada, eles perderam a batalha e perderam a arca. A época de Eli. Muitas vezes, alguém, por conta dessa questão da santidade, pode usar dos seus ritos, dos seus símbolos, como algo santo que transmite santidade, só pela presença, pelo contato. E é por isso que Deus pergunta, se a carne tocou no manto, e o manto tocou em alguém, ele ficou santo? É assim que acontece? Eu quero que vocês me falem a resposta. Vamos descobrir se as pessoas estão aqui. Quem acha que sim, fica santo, levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão, Leandro. Quem acha que não transmite santidade, levanta a mão. Essa turminha não sabe nada, é triste, né? Nenhum nem outro, em cima do muro. Cuidado, viu? Em cima do muro acaba caindo. Vamos lá, vamos ver a resposta. Tem gente que foi curiosa, já até leu. Versículo 11, a continuidade. Não, responderam os sacerdotes. Não, de jeito nenhum, não se transmite pureza e santidade de maneira indireta para ninguém. Não é assim que acontece. Então Deus veio com outra pergunta, versículo 13. Em seguida Ageu perguntou, se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver, e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes. Para a primeira pergunta, santidade se transmite indiretamente? Retumbante, não. Os sacerdotes conheciam a lei, não há possibilidade de transmissão indireta da impureza, aliás, da pureza. Então Deus veio com a pergunta, há transmissão indireta de impureza? Então, mais uma vez, os sacerdotes conheciam a lei. Em Números 19, versículo 13, está escrito, quem toca num cadáver e não se purifica corretamente, contamina o tabernáculo do Senhor e será eliminado do povo de Israel.
permanecerá impuro, uma vez que a água da purificação não foi aspergida sobre ele. Tanto o versículo 13 quanto o versículo 20. Já até pedi o número aqui. Também temos outro versículo: qualquer coisa ou pessoa em que o indivíduo contaminado tocar, ficará impura até o entardecer. Versículo 22. Olha, se uma coisa santa não santifica aquilo que tocou, uma coisa impura transmite impureza e contaminação. Se o sacerdote tivesse que acudir o pai morreu, e depois teve que enterrar o pai, ele não poderia servir no templo. Ele teria que fazer 6 ou 7 lavagens e aguardar um tempo até se perceber que ele não ficou doente, para assim ele poder voltar a servir no tabernáculo. Mas se ele não respeitasse esse tempo, se ele não se descontaminasse, purificasse através da água, o que iria acontecer? Ele ia contaminar o altar, o templo e todo mundo que entrasse no templo. Todo mundo ia ser contaminado. Quem está comigo fala, oi? Beleza, tem bastante gente ainda. Isso é assim desde sempre. Vocês estão achando estranha essa conversa de sacrifício, cadáver, impureza, desimpureza? Mas vem comigo. Um bisturi esterilizado. Não saiu. Esterilizado. Esteriliza uma pele suja? Não? Sim ou não? Não. Ok. Uma pele suja contamina um bisturi esterilizado? Povo esperto. Outra pergunta: uma pessoa saudável transmite sua saúde para um doente? Mas se uma pessoa doente com gripe, por exemplo, transmite sua doença para uma pessoa saudável? Então todo mundo entende a lógica. A pergunta de Deus é uma pergunta, as duas perguntas são perguntas óbvias. Todo mundo sabe que as coisas são assim desde sempre. A gente não transmite pureza, a gente não transmite saúde, mas a gente pode sim se contaminar e contaminar outras coisas com impureza e com doença, como a gente está vendo aqui. Mas o texto continua. Há uma aplicação espiritual para essas perguntas. Então Ageu disse: com este povo e com esta nação, diz o Senhor, tudo que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Dura palavra do profeta Ageu para o povo de Israel, remanescente em Jerusalém. Dura palavra para nós hoje também. Tudo que fazem e oferecem, o culto e as ofertas no altar estão contaminadas, estão impuras. Deus explica, está contaminado por quê? Pelo seu pecado. A realidade era justamente o inverso do que eles estavam achando, e vocês vão entender. Eles vinham e ofereciam as suas ofertas no altar, porque o altar estava reconstruído, o templo ainda não. Cuidavam da sua vida e no final de semana vinham e ofereciam o seu culto e a sua oferta no altar. Beleza? Estou ok mais uma semana. Volto para as minhas coisas, cuido da minha casa, cuido da minha criação, faço o que eu tenho que fazer. Volto outra semana para o templo abandonado e adoro o Senhor no altar. E está achando que isso está trazendo resultado positivo para a sua vida. Que o fato deles estarem buscando a Deus naquele altar é suficiente. E eles estão bem, e Deus está com eles. Eles estavam achando que o culto e as ofertas estavam santificando suas vidas, mas a realidade é que o pecado estava contaminando o seu culto e suas ofertas. A negligência estava contaminando a vida e o culto deles de uma maneira geral e profunda. Nós precisamos entender algo muito importante.
Eu ouvi da boca do pastor Hernandes Dias Lopes pregando nesse texto. Deus primeiro aceita o ofertante e depois ele aceita a oferta. Quando Caim e Abel trouxeram ofertas para Deus, Deus aceitou Abel e a sua oferta. Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Mais importante do que o que nós oferecemos para Deus é se nós nos oferecemos a Deus. Deus não procura adoração. Deus procura. Deus não tem interesse ou não precisa que nós venhamos aqui cantar lindamente como nós cantamos. Isso não faz nem um pouco, nem um tanto maior ou menor, ou feliz ou infeliz. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A pessoa por inteiro precisa obedecer a Deus, precisa se render a Deus. Do contrário, ela vai estar fazendo uma oferta contaminada. A obediência é melhor que o sacrifício. Nós vimos algumas semanas atrás. Saul achava que quanto mais sacrifício ele oferecesse para Deus, mais Deus ia gostar e se alegrar com ele, com o seu reino. Mas o fato é que para oferecer sacrifício, ele teve que desobedecer a ordem de Deus e poupar as ovelhas que tinham ter sido destruídas. E o profeta Samuel perguntou para ele, o que Deus prefere? Sacrifício ou obediência? Melhor o obedecer do que o sacrificar. Os rituais não substituem a verdadeira obediência. O nosso culto não substitui a verdadeira obediência. Nossos momentos devocionais não substituem a verdadeira obediência. Ler a Bíblia por 10 minutos a cada dia não substitui obediência. Ler a Bíblia por 1 hora todo dia não substitui obediência. Ler a Bíblia o dia inteiro todo dia não substitui a obediência. Melhor é obedecer do que o sacrificar. Os mestres da lei não reconheceram Jesus Cristo e confabularam e tramaram para matá-lo. Será que eles agradaram a Deus fazendo isso? Eles desobedeceram, eles rejeitaram o que Deus mandou. Por isso, meus queridos, é importante nós entendermos isso. E eu vou fazer uma aplicação agora, destacando 2 palavras. Ageu disse, é o que acontece com quem? Com o povo e com esta. A aplicação dele foi uma aplicação geral. A nação de Israel estava contaminada por conta dessa conduta negligente em relação à casa de Deus. Eles não estavam obedecendo. E isso estava trazendo um problema geral para todo mundo. Era um problema nacional. Um problema nacional. E eu olho para o meu Brasil, de maioria cristã. Alguns diziam que estava em 83%, mas com a possibilidade de alcançar mais. Não sei se alcançou no último censo, ainda não saíram essas informações. Se saíram, ainda não tenho conhecimento. Mas nós somos uma nação cristã. Uma nação cristã que faz o que quer no carnaval. E depois vai para a missa de Páscoa. Achando que o ritual santifica o resto. Uma nação que bebe até se embriagar no rodeio. E canta bêbado. Entra na minha casa. Entra. Não venham me falar, gente, eu vi. Não me pergunte o que eu estava fazendo no rodeio. Eu estava lá porque eu gosto de ver o povo montando em boi. E antes de começar, teve a canção. E foi escolhida a dedo. Nós vamos cantar aqui uma canção que todos conhecem. E colocar a canção. E eu vi do meu lado gente bêbada cantando. Entra na minha casa. Vocês riem? Ele está feliz da vida, achando que aquele culto está santificando a vida dele. Para ele continuar vivendo do mesmo jeito. Não substitui.
Isso vale para o católico, isso vale para o evangélico. Nossos rituais não substituem obediência. Se nós estamos desobedecendo, então nós estamos pecado. A realidade é a outra. O nosso pecado está contaminando o nosso culto e o resto tudo da nossa vida. Viver no pecado não é uma opção. Tolerar o pecado, ainda mais tendo consciência, não é uma opção, especialmente para os crentes. Para quem não tem conhecimento de Deus, o pecado parece nem ser tão grave, mas para quem tem, o prejuízo é maior, porque escandaliza os outros, a hipocrisia é maior. Quem tem conhecimento precisa ter responsabilidade, é indesculpável. Você, eu, nenhum de nós pode se permitir viver como esse povo estava vivendo, mantendo seus rituais de religião, mas desobedecendo a Deus no que Ele tinha mandado fazer. Isso estava trazendo prejuízo para o povo, isso estava trazendo prejuízo para a nação. Pergunto a vocês, nossa nação é uma nação temente a Deus? O nosso povo é um povo que tenta honrar a Deus nos seus negócios, nos seus relacionamentos, na sua conduta sexual, na sua fidelidade conjugal, na sua responsabilidade com o pai, como mãe, como filho? O nosso povo é um povo que ama satisfazer a Deus ou é um povo que ama a satisfação própria? E aí? Qual será o resultado disso na prática? Deus chama isso de pecado. O templo inconcluso, lá naquela época, era como um cadáver que contaminava tudo que eles faziam. Eles estavam tocando o cadáver, todo dia está lá o templo destruído, e eles adorando dentro daquele templo, contaminando a si e a si mesmo. Não havia como oferecer oferta para santificar, porque o próprio altar estava contaminado. Em outras palavras, a negligência com a casa de Deus não é algo banal, porque é a negligência contra a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 1, versículo 1. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Não estou ouvindo barulho de Bíblia, será que vocês acharam antes de mim? Esdras 1, 1. Antes dos judeus deixarem a Babilônia, em direção à terra de Jerusalém para reconstruir o templo, olha só o que aconteceu na parte B do versículo 1. Deus despertou o coração de Ciro, para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. O Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reis da terra e me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Deus despertou o coração do imperador da época para reconstruir a sua casa, e ele mandou um édito, uma proclamação, convocando todos os sacerdotes, todos os descendentes dos governadores daquele país, todos os judeus que quisessem a ir lá fazer o que Deus mandou ele fazer, reconstruir o templo. Não apenas o altar, o templo. Versículo 5 do capítulo 1 de Esdras. Então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Quem despertou? Deus despertou. E eles foram, e eles começaram, e eles enfrentaram dificuldades, e eles pararam, e eles se envolveram em outra agenda. E por 16 anos eles não cumpriram a sua vocação. Eu vou fazer uma pergunta, você responde para si mesmo. Você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? Você está seguindo a missão para a qual Deus te despertou lá atrás? Ou, como aconteceu com aquele povo, você acabou
se envolvendo com as suas coisas e agora está meio que dividido, negligente com o seu chamado dado por Deus. E se você continuar assim, quais seriam as consequências? Pessoal, dá uma olhadinha. Às vezes a gente está vivendo assim, como se Cristo tivesse carregado a cruz, mas deixou uma para nós. E morro acima, carregando um fardo insuportável, todo santo dia. As coisas não funcionam, parece que eu não vou dar conta, está difícil demais. Não dá. Todos nós passamos por dificuldades, e há muitas razões para o sofrimento. Há muitas razões para as dificuldades que nós enfrentamos nessa vida. Uma delas, eu vou destacar só duas. Pode ser provação. Às vezes Deus permite provação na vida do justo. Não é por causa de pecado, não é por causa de negligência. É porque Deus está provando a fé para purificá-la e elevá-la a um novo nível. Aconteceu, acontece. Mas também há um segundo tipo de dificuldade que tem outra razão. E a razão é pecado e rebeldia. E é isso que o texto destaca. Por que está tão difícil? Pode ser por pecado, por rebeldia e por negligência. Então Deus convida a turma a pensar. Vamos ler. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Deus está convidando aquele povo a olhar para trás, para a situação que eles estavam vivendo nos últimos anos. Pensem comigo, Deus diz. 50% de corte na produção do trigo. Algumas Bíblias até falam que é trigo. Era para colher 20, colheu 10. Houve uma perda de 50%. Se você perder 50% do seu salário, assusta ou não assusta? Jesus amado, eles dependiam da colheita. Mas não foi só o trigo que veio pela metade do que eles esperavam. O texto também diz que quando eles esperavam 50 medidas da prensa de uvas, a gente sabe o que sai da prensa de uva, o vinho, eles tiravam 20. Uma queda de 60% na produção de vinho. E Deus está dizendo que isso tudo que eles estavam passando tinha tudo a ver com a contaminação que eles mesmos estavam promovendo. Olha para trás, veja como é que estão as coisas. Meus queridos brasileiros e brasileiras, nosso país é um país abençoado, certo? Em tudo que se planta, se dá. Como é que pode que uma nação com o solo, com a riqueza que o nosso país tem, não ser uma das nações mais poderosas e prósperas do mundo? Não me venha colocar a culpa na liderança política, porque aqui nesse texto os líderes e o povo são chamados à reflexão. Não só os líderes e não só o povo. Pecado contamina tudo. E Deus explica isso de uma maneira bem interessante. Enviei mofo para destruir tudo o que vocês trabalharam para, e no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Eu vi algumas caretas agora. Difícil, pastor? Que texto complicado. Olha isso, gente. As pessoas estão se matando para construir algo, para produzir algo, e tem alguém trabalhando contra. Quem? Quem é o sujeito da ação? Quem é o sujeito da ferrugem, do mofo, que são pragas, e do granizo, que é uma calamidade? Essas calamidades naturais que destruíam o trabalho deles, Deus enviou. Ele diz, eu enviei, está conjugado na primeira pessoa do singular. Eu enviei. Tem dois problemas em ter Deus trabalhando contra.
Talvez até um já é o suficiente. Se a mão poderosa de Deus está trabalhando contra, o que a sua mão vai fazer? Né? Fui no acampamento dos adolescentes lá, daqui a pouco vem uns menininhos querendo brincar assim comigo e tentar virar a minha mão. Eu consigo, pega aí. Quase de pendurou. Não vai, meu filho, não é assim, né? Não é assim, calma aí. 43 anos, tá? Não vai chegar aí com esses fiapinhos que você chama de bigode e virar a minha mão. Agora você imagina você com a queda de braço com Deus. Vai dar certo sim, eu vou me esforçar mais. Meu amigo, ele arranca o teu braço. Ele arranca o teu braço com a cabeça junto. Você não está entendendo a força que ele tem, os meios que ele controla, você nem sequer conhece. Ele está dizendo: a ferrugem, o mofo, o granizo estava obedecendo o seu comando. E o que você vai fazer contra a ferrugem, contra o mofo e contra o granizo? Não havia jeito de prosperar, porque Deus estava contra. Mas como isso, pastor? Nossa, eu não achava que Deus era assim, eu achava que Deus existia para abençoar os nossos propósitos. Afinal, cada um por si e Deus? Não, não sei que Bíblia que você anda lendo. Mas Deus só abençoa os projetos dele. Você precisa se envolver nos projetos dele. E se os seus projetos te atrapalham, te roubam, te anulam no projeto dele, deixa eu te dizer uma coisa. A pior coisa que pode acontecer é ele deixar você tranquilo. A melhor coisa que ele pode fazer é brigar contigo. É medir força contigo. Para não deixar você perdido. Para não deixar você correndo atrás dessas coisas que estão lhe roubando a dedicação que só ele merece, que estão lhe privando de se dedicar à vocação que ele fez, ao coração que ele despertou, para a missão que ele colocou dentro de você. Perceba que essas calamidades foram como uma trombeta de Deus. Ele até se lamenta: e no entanto, vocês não voltaram para mim. Eu estou gritando. Tudo que está acontecendo é um alerta. E nem assim vocês voltam para mim. É um chamado ao arrependimento. Mas o povo de Deus, o povo judeu que foi liberto do Egito, está com o coração duro como o coração de Faraó. Que a cada praga dizia: não, agora eu vou deixar vocês ir. Não, não deixo nada. E foi se endurecendo e se endurecendo até o ponto que doeu. Até o ponto que Deus levou o primogênito dele. Há uma conexão profunda entre o mundo espiritual e o mundo material na vida do crente. Uma conexão muito profunda. Por muitas vezes, a gente pode olhar a falta da bênção. Pode sim significar que algo está errado. Algo precisa ser corrigido. Eu vou fazer outras aplicações. Quero ministrar um louvor na casa de Deus. Mas se há algo errado, sim, está contaminando. Eu vou servir na igreja. Mas em casa, nós estamos em pé de guerra. Eu e essa mulher que Deus me deu. Né? Não estou falando da minha não, estou usando um exemplo, ok? Figurativo de um cara por aí. Falando de mim não. Mas desobedece os mandamentos em casa, obedece os mandamentos na igreja e tá, beleza, Deus sabe, Deus entende, tá bom, certo, pessoal? Não é assim que funciona. Tudo é contaminado pela desobediência e pelo pecado. Suas boas intenções, o que restou da sua vida religiosa, tudo é contaminado. E se as coisas não estão fluindo
Considere, será que não é Deus gritando? Não é a trombeta dele alardeando, um alarme? Volte para mim. Volte para o propósito inicial. Volte para a missão. Priorize a minha casa. Priorize a edificação da igreja. Priorize o exercício do seu dom, do seu talento para edificação, para evangelização e para o discipulado. Não sejam duros como o Faraó foi. Deus aflige para correção ao seu povo amado, como um pai disciplina os seus filhos, mas não provoque a Deus. Salmo 32, 9, quem sabe o que está escrito lá? É um versículo maravilhoso, delicado, tem cheiro de margarida. Salmo 32, 9. Estão prontos? Desarma, agora é cheiro de margarida, ok? Vamos lá. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. É brincadeira, que nem um coice mesmo. Não sejam teimosos, insensíveis, difíceis de obedecer, de ouvir e de atender. Tá pouco? Não, tem mais. Hebreus 7, 8. Por isso, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Se Deus está falando contigo, chamando tua atenção, isso é uma demonstração de amor e de carinho. Demonstre também que você é um filho submisso, obediente e amoroso, e atenda ao chamado. Volte-se para Deus, como aquele povo fez. Deus fez eles olharem para trás, para a sua realidade, e dizer, tudo isso era resultado daquilo. E agora ele convida mais uma vez a refletir. Vamos ler? 18. Pensem neste 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem. Eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro, e suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos, mas de hoje em diante, eu os abençoarei. A nossa relação com Deus e a relação dele conosco é dinâmica. Se pecamos, ele nos exorta. Se nos arrependemos, ele nos perdoa. Se obedecemos, ele nos abençoa. Mas se nós o rejeitamos, ele endurece. Ele aflige. Ele disciplina. 2 Crônicas 7,14, que todo mundo sabe de cor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei. Mas começou, qual foi a primeira palavra do versículo? A relação com Deus é dinâmica. Se você ouvir, o povo ouviu. Quando Ageu pregou, em menos de um mês, eles já estavam de volta ao campo de obras, ao canteiro de obras, para reconstruir o templo. E começaram a reconstruir, lançaram os alicerces no dia 18 de dezembro. A primeira mensagem vem em agosto, dia 19. Estão construindo, enfrentando as dificuldades, mas priorizando a casa de Deus. E Deus chama eles a olhar daquele momento em diante. Marca esse dia, anota esse dia na sua agenda. Foi lançado hoje, e de hoje em diante eu vou abençoar vocês. Vocês não estão vendo nada, porque não tem fruto nas árvores ainda. Vocês sequer lançaram a semente no solo ainda. Vocês não estão vendo nada acontecer. Mas eu já estou fazendo uma promessa, e ela é real, porque vocês me ouviram. De agora em diante eu vou abençoar vocês.
O povo atendeu o chamado, retornou à construção e, olhando para frente, eles viram e depois testificaram que Deus cumpriu a sua promessa. A partir de hoje. E não é uma bênção só para o futuro. A bênção ia começar naquele instante. Ao plantar a semente, não iam perder mais 50%. Ao podar a videira, não iam ter uma perda de 60%. Deus prometeu estar no projeto, garantindo chuva, sol, garantindo tudo do jeito certo, para que a bênção viesse. Quem ainda está comigo, fala oi de novo. Beleza. Você sabe que no Brasil a gente tem um problema com esse negócio de maldição, né? Tem muita gente que acha que está com maldição, então fica procurando alguém para cortar a maldição. E para cortar a maldição você precisa de uma bênção. Ele falou bendição, mas é bênção. Estava no Twitter, veio uma menina, uma mulher, cachaceira, não sei o que era o nome dela. Cachaceira. Alguém sabe o que a gente pode fazer para tirar a maldição? Aí alguém falou, leia o salmo tal, salmo tal, salmo tal. Esses aí eu já estou lendo. Cachaceira. Gente, na hora do apuro, você não vem querer fazer cara de santinho para mim não, tá? Na hora do apuro, até mesmo os crentes ficam pensando, mas será que se não levar naquela benzedeira lá não resolve? Resolveu para fulano. Vocês estão rindo? Na hora do apuro, meu amigo, se falar para você que titica de galinha resolve o teu problema, você considera. É brincadeira não. Eu já tinha barba na adolescência, aliás, não tinha barba, e os caras ficavam zoando comigo, olha, se você passar titica de galinha preta na cara, vai nascer. E eu ficava, mas como assim, titica de galinha preta ou titica da galinha preta? Não sei. Aí eu não quis arriscar. Mas quando a gente está no apuro, começa a considerar, se eu fizer isso, funciona? Se eu fizer aquilo, funciona? Se eu estou amaldiçoado, então eu vou quebrar essa maldição como? Sal grosso? Água. Abençoada por 300 pastores. Vem aí, Rodrigo, vamos abençoar aqui e vamos jogar em todo mundo. O que vocês acham? Todo mundo sai daqui molhado e abençoado na quebra da maldição do domingo de Páscoa. Hoje, nós vamos cobrar até mais barato. Aliás, é mais barato. Hoje é mais caro, porque é Páscoa. Vamos lá, pessoal? Quem está com as coisas precisando de bênção aí, vida financeira, conjugal, problema com filho? Está doente, todo dia dor de cabeça, não sabe por quê? Papagaio. Bico de papagaio. Vamos pegar água bendita e beber. E assim, uma coisa santa santifica o resto. Foi isso que aconteceu com eles? Eles fizeram alguma coisa que conseguia purificar? Quebra de maldição é arrependimento e obediência. Porque no instante que você se arrepende dos seus maus caminhos e se sujeita ao Senhor Jesus Cristo, você tem um novo dono e o escrito de dívida é cancelado. A bênção de Jesus é maior do que a maldição do demônio. Por isso, a quebra de maldição é obediência. Não é mais culto, não é mais ritual, é obediência. Deus demanda do seu povo obediência. Oh, provai-me nisso. Se vocês forem fiéis nos dízimos, nas ofertas que eu vou fazer, vocês prosperarem. Fidelidade traz bênção. A presença do Senhor, a graça do Senhor na sua vida, por conta da promessa que Ele fez. Se vocês se humilharem, se arrependerem, se desviarem dos seus caminhos maus, eu vou sarar a sua terra, eu vou sarar a sua vida, eu vou sarar o seu coração, eu vou sarar a sua alma, eu vou sarar a sua família. Essas promessas todas têm essa condição: obediência, obediência. Hoje é domingo de Páscoa e a gente lembra de como Deus cancelou a maldição. Você deve lembrar
que todos nós somos malditos. Porque o pecado traz a maldição e todos nós somos culpados de pecado, sim ou não? Sim, somos. Nenhum de nós alcança o padrão da glória de Deus. Todos nós ficamos muito longe desse padrão. Muito longe desse padrão. E por natureza nós somos objeto da ira. Deus deveria nos tratar com ira e justiça. E nós seríamos consumidos por causa dos nossos pecados. Não adianta ficar comparando com os outros. Nós somos culpados. Nós falhamos. Nós deixamos outras coisas dominarem o nosso coração. E por conta disso, sim, somos todos malditos. O pecado de Adão, a maldição de Adão contaminou todas as gerações. Vocês estão comigo ainda? Se alguém pegar alguma coisa impura e tocar em alguma coisa, passa essa contaminação, sim ou não? Passou. Nós somos descendentes de Adão. Nós herdamos a natureza pecaminosa e impura de Adão no nascimento. E depois a corroboramos com as nossas escolhas. Essa é uma triste notícia, mas tem uma boa notícia. Jesus se fez maldito por nós. Aquele que não tinha pecado se fez pecado. Aquele que não cometeu injustiça, aquele que não viveu para si, mas para o Pai, se entregou como um bandido e foi castigado como um bandido naquela cruz, para satisfazer a demanda da justiça divina. O Cordeiro de Deus, cujo sangue tira o pecado do mundo, lava a sua culpa, lava a sua rebeldia e conquista para você o direito de, pela fé, se tornar um filho obediente de Deus. Todo aquele que nele crê, Deus deu o direito de se tornar filho de Deus, não mais um rebelde, mas um obediente, alguém que vive para a glória de Deus. Hoje é domingo de Páscoa e nós lembramos disso que aconteceu. E vamos também celebrar a Santa Ceia. Mas isso não pode ser um ritual vazio. Esse culto não pode terminar como um exercício religioso. Esse culto é um chamado à obediência, ao arrependimento. Ainda é março. E nós temos todo um ano pela frente. E a pergunta é: você está fazendo o que Deus deseja que você esteja fazendo? E se de alguma forma você disser não para essa pergunta, então agora é o momento de parar, se arrepender e retomar os votos que você fez com o seu Deus lá no começo. Vamos fechar os nossos olhos? Diz a palavra de Deus que antes de participar da ceia do Senhor, cada um deve examinar a si mesmo e não os outros, para não acontecer de estar acumulando juízo contra si. Nós não temos como medir a vida do outro, não conseguimos conhecer sua consciência, suas intenções, mas nós podemos sim medir a nossa própria consciência, o nosso próprio coração. Nós podemos lembrar do que Deus nos disse, do que nós já cumprimos e do que ainda não cumprimos. Nós podemos lembrar de como Ele nos despertou no passado e do para que Ele nos despertou no passado e sermos sinceros se estamos perseguindo esse objetivo com a paixão necessária. E se nós nos acharmos devedores diante de Deus, nós somos convidados a não dar desculpas e sim pedir perdão e mudar de direção. Eu queria que você tivesse o seu tempo com Deus agora.
Senhor, nós não somos diferentes daquelas pessoas que foram para Jerusalém para reconstruir o templo e no meio do caminho desistiram, pararam. Todos nós, ó Deus, temos razões e motivos que nos tiram do projeto original que o Senhor tem para nós, e demandam nossa energia, nossa atenção, e muitas vezes se tornam a desculpa que nós usamos e achamos que o Senhor entende. Por isso te pedimos perdão, Senhor. O Senhor tem a primazia. O Senhor é a fonte de tudo e o fim de tudo. A vida que nós temos vem do Senhor e precisa voltar para o Senhor. Se nós não temos vivido de acordo, mais uma vez eu peço, Senhor Deus, nos perdoa e nos ajuda. Que a Tua palavra venha produzir em nós a mesma disposição que produziu naquele povo, naquela liderança religiosa e política, de maneira que todos se mobilizaram e voltaram ao canteiro de obras e concretizaram a sua vocação, cumpriram a sua missão. Está registrado. Nós também, Deus, temos uma missão a cumprir. Por isso desperta cada membro dessa igreja, desperta cada um de nós, desperta o nosso coração novamente, Senhor, novamente. Nos mostra aonde estamos negligenciando, como estamos negligenciando, e nos ajuda a corrigir o que precisa ser corrigido, a fim de que tudo na nossa vida seja abençoado, seja santificado, seja puro, seja algo que glorifica o Senhor. Que o Senhor venha agora, Deus, nos livrar da condenação de Satanás, da acusação que ele levanta conosco, porque a Tua palavra, por mais dura que seja, sempre tem o objetivo de promover transformação, enquanto a palavra de Satanás é para promover destruição, é para promover acomodação e culpa. E nós não queremos isso, Senhor Deus. Nós queremos que o Teu Espírito Santo venha falar conosco. Por isso confessamos ao Senhor as nossas faltas. Nós confessamos ao Senhor a nossa dificuldade de perdoar, a nossa dificuldade de amar certas pessoas, a nossa dificuldade de obedecer certos mandamentos que o Senhor conhece. Nós não queremos continuar nessa direção. Nós queremos servir o Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, e elas ainda são insuficientes. Por isso o Senhor nos assiste em nossa fraqueza e nos levanta, Deus, capacitados para servir o Senhor. E nós queremos Te louvar pelo sacrifício de Jesus Cristo, que satisfez o que nós nunca conseguiríamos satisfazer. Através dele, ó Deus, nós somos considerados já justos, santos e limpos pela obra dele, pelo sangue derramado na cruz. Obrigado, ó Deus, porque ao participar desse momento, nós temos comunhão contigo. O Senhor não nos rejeita, o Senhor nos aceita, o Senhor nos transforma, e cada vez mais é lapidado em nós o Teu caráter, para que nós pareçamos com o Senhor. Abençoa, Deus, os elementos e esse momento, que a Tua presença santa se faça real, renovando as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.